Você está aprendendo espanhol, mas está confuso com os pronomes pessoais. Como assim? Tu, usted, vos, vosotros, ustedes? Como é isso? Meu nome é Juliana Barnabé, eu sou professora de espanhol e se você quiser desfazer todas as suas dúvidas a respeito dos pronomes pessoais, vai ser necessário você ver esse vídeo até o final, porque eu prometo que até lá, com certeza, você já não vai ter mais nenhuma dúvida. Então, os pronomes pessoais em espanhol são esses que aparecem aqui na tabela: yo, tu, usted, él y ella, nosotros ou nosotras, sim, no espanhol tem o feminino, vosotros ou vosotras, ellos, ellas e ustedes. Lá onde eu falei tu, a gente tem também a possibilidade do vos. Fazendo uma associação com a língua portuguesa, nós temos yo, que sou eu no português, temos tu, que é tu ou você, temos usted, que é senhor ou senhora, temos nosotros, que é nós, temos vosotros, que é vós, que aqui no Brasil praticamente não se usa. A não ser que tenha alguma região do Brasil que ainda se use, mas a maioria não usa. Ellos e ellas, eles e elas, e ustedes, que a gente vai traduzir como vocês ou senhor e senhora. Mas como assim usted é senhor e senhora se eu sempre ouvi que a tradução de usted é você? Aí que vai entrar o primeiro erro do brasileiro quando vai fazer essa tradução para a língua portuguesa. Na verdade, o usted é um tratamento formal. Tu e vos é um tratamento informal. Então, se eu vou tratar uma pessoa com informalidade, com aproximação, com intimidade, eu vou usar o tu e eu vou usar o vos. Tá, mas esse vos, onde que eu posso usá-lo? A gente encontra muito o uso do vos na Argentina, em algumas regiões do Uruguai, da Colômbia também, do Chile, mas o uso mais extenso realmente é do tu. Professora, eu sou obrigada a falar usando o vos? Não. Se você fala usando o tu, você vai ser compreendido em qualquer lugar por onde você vá. Se você aprendeu com as pessoas que usam o vos, naturalmente você vai reproduzir dessa forma, mas por onde você passar também vão lhe entender tranquilamente. E quanto ao usted? Bom, usted é formalidade. Então, se eu digo, senhor Ortega, usted quiere sentar-se, usted quiere, que equivale no português a senhor Ortega, o senhor quer se sentar? Então, com esse exemplo, a gente vê que o uso de usted, ele é mais formal, para mostrar distância, para mostrar respeito a uma pessoa que, de repente, a gente não conhece, ou que é uma pessoa mais velha. E é importante, na língua espanhola, a gente estar atento a esses detalhes entre formalidade e informalidade, porque é muito comum. Outro erro comum que estudantes brasileiros cometem é o uso do pronome ao expressar uma frase. Então, por exemplo, eu falo espanhol. Eu não digo simplesmente falo espanhol. O nosso hábito é usar o pronome. Já no espanhol isso não é necessário, porque o próprio verbo já traz ali na sua desinência a marca da pessoa que estamos falando. Então, por exemplo, traduzindo essa mesma frase, eu vou dizer hablo espanhol. Não necessito dizer yo hablo espanhol, porque a própria letra O já está mostrando que estou falando de yo. Porque se fosse tu, seria hablas espanhol. Essa terminação AS é de tu. Se fosse él, ella ou usted, seria habla. Ella habla espanhol. Usted habla espanhol? Ok? Certo, mas nesse caso, nesse exemplo que você deu, você usou o pronome pessoal. Nesse caso, foi necessário dizer porque, primeiro, eu estava dando um exemplo e, segundo, porque usted, ele e ella, eles compartilham a mesma conjugação. Então, de repente, eu preciso fazer essa diferenciação, ou seja, para não causar uma ambiguidade, eu vou usar o pronome pessoal. Esse é um dos momentos, um dos casos em que eu vou usar o pronome pessoal. E outro caso é quando eu quero enfatizar
quem está falando. Como, por exemplo, hablas inglês, não? Yo? Yo não. Pero tú sí, tú hablas, não? Então, nesse caso, eu enfatizei que eu não falo inglês e ainda troquei a pessoa. Voltando ao uso do vos, eu tenho dois exemplos aqui para fazer a comparação entre tu e vos. A diferença vai estar basicamente na conjugação. Então eu posso dizer, tu eres muy simpático ou vos sos muy simpático. Veja que a diferença aqui do verbo ser, no caso do tu é eres e no caso do vos é sos. Agora os pronomes do plural. A gente tem nosotros, vosotros e, como eu já havia dito, ellos, ellas e ustedes. Nós outros usamos em todos os países, né? Tanto da Espanha quanto toda a América Latina. Já o vosotros é usado apenas na Espanha, certo? Se o vosotros é usado apenas na Espanha, qual é o correspondente para a gente expressar esse plural na América Latina? É justamente o ustedes. Então, por esta razão, a gente diz que o ustedes, ele não vai ser necessariamente uma marca de formalidade. Ele pode estar expressando também uma informalidade. O que vai diferenciar nesse caso é o contexto. Então, por exemplo, em contexto escolar, eu posso dizer: ustedes hicieron la actividad com os meus alunos. Mas se for num contexto de, por exemplo, uma consulta, uma cita em um hospital, posso dizer: ustedes marcaram esta cita? Outro exemplo: ustedes hablan muy bonito el español. Ou vosotros habláis muy bonito el español. Ou ellos ou ellas hablan muy bonito el español, já que ellos e ustedes compartilham a mesma conjugação. Agora, voltando mais uma vez ao usted, vocês podem me perguntar: mas Juliana, você tem certeza, mulher, que o usted não pode ser usado com informalidade em nenhum lugar? Sim. Embora seja um tratamento formal, de fato, em muitos países da América Latina e principalmente na Espanha, o usted, ele pode ter um uso informal sim. Em alguns países da América Central, como Costa Rica, algumas partes da Guatemala, Honduras, partes da Colômbia, a gente pode ver sim o usted sendo utilizado com informalidade. Então, nestes casos, a gente pode sim traduzir o usted como você, mas são poucas regiões. De uma maneira mais prática para compreensão, a gente vai considerar em primeiro lugar o usted como formalidade. Essa informalidade de algumas regiões mostra pra gente também uma questão chamada de variação linguística, né? Que é muito comum e para quem está aprendendo línguas é muito tranquilo para a gente compreender, até porque na língua portuguesa e em todas as línguas o que mais ocorre são diferenças regionais. E um país tão grande como o Brasil, a gente tem inúmeras diferenças regionais. Imaginem nos países que falam espanhol, que são 21, impossível não ter variação. Então, essas diferenças de usos de pronomes pessoais, como em um lugar se usa vosotros, em outro lugar se usa vos, usted em alguns lugares vai ser em poucos, mas vai sim ter a possibilidade de ser usado com informalidade, mas na maioria dos lugares vai ser usado como marca de formalidade. Isto é muito comum porque é uma forma prática, visível de variação linguística. Então é isso, pessoal. Eu espero ter acrescentado um pouquinho mais de conhecimento para vocês que estão estudando espanhol ou que têm alguma curiosidade, que gostam da língua. E comente aqui nos comentários qual pronome pessoal você usaria mais. Você usaria mais o tu ou o vos? Eu particularmente uso mais o tu porque aprendi com professores que só usavam o tu. Então, naturalmente, a minha fala reproduz essa aprendizagem. E se você quiser aprender espanhol de uma forma mais simples, prática e descomplicada, me siga aqui no Y Ahora Yo. Besos e hasta el próximo video.